Muricy, depois do jogo, bom dia. Depois do jogo com o América, você se mostrou muito preocupado com a sequência de jogos e a questão física do seu elenco. E por isso que disse que ia conversar com os próprios jogadores e também com a comissão técnica para saber a condição desses jogadores. Isso foi feito, você bateu um papo com todos eles e chega hoje sabendo se vai utilizar todos os seus jogadores. O Santos vai mais uma vez com força máxima para pegar o São Paulo? Bom, a gente conversou, foi feito os exames que é de rotina pós-jogo e, claro, que acusou nos exames um nível alto de cansaço, que é normal nessa sequência de jogos. Então, a coisa que preocupa a gente é isso, por isso que não dá para a gente afirmar o que a gente vai fazer, porque são 2 dias após o jogo, é onde que os jogadores estão cansados. Então a gente tem que esperar até a hora do jogo mesmo. Isso aí é com todos os times que repetem muito, a gente percebe que existe um cansaço, né? Não tem como, é um calendário muito apertado e a gente tem que tomar cuidado, porque aí pode estourar os jogadores. O Muricy, assim como o Neymar, Ganso aqui no Santos, do lado do São Paulo existe essa que eles chamam de revelação, que é o Lucas, né? Queria saber a tua opinião. O São Paulo com o Lucas é uma coisa e sem o Lucas é totalmente diferente, Muricy? Muda um pouco as características, né? Porque o Lucas é um jogador agudo, né? Um jogador que visa sempre a velocidade em direção ao gol adversário, né? Muda um pouco as características dos jogadores que entram, né? Então é um jogador que faz falta pela velocidade que ele tem e pela maneira que ele joga em direção ao gol adversário. Realmente faz muita falta. Muricy, como é que você vê o jejum do Zé Eduardo de gols, né? Já são 9 partidas, né? Ele ficou sem atuar em 2, 7 partidas sem marcar. Como é que isso é natural? Como é que você vê isso? Eu no São Paulo tive um jogador que ficou 18 jogos sem fazer gols. E jogou, o Aloysio, porque tinha um papel importante, fazia o papel de pivô para os outros jogarem. Então é assim, futebol, às vezes você tem características do seu time, que o atacante joga um pouco isolado e ele tem um papel importante de fazer essa aproximação do meio campo para o ataque. Então, eu já falei com ele, tá fazendo o que ele tem que fazer e daqui a pouco a bola começa a entrar. É assim, a importância dele é que não é só fazer gols, tem que preparar também. Muricy, quando os jogadores vêm conceder entrevistas aqui, e as perguntas são basicamente as mesmas sobre as duas competições, a mais importante é a Libertadores, a gente tem que ser realista, né? E a menos importante o Campeonato Paulista, mas na sua visão como treinador, você que é um cara que já tem muita rodagem por aí, né? Anos só a mesma coisa, mas tudo bem. É a mesma coisa. Queria saber o seguinte, Muricy, na sua visão, é realmente importante jogar o Paulista e a Libertadores, ou você como técnico, como comandante, tem uma preferência? Bom, é difícil falar nesse tema porque se você fala em preferência, vamos dizer que você está menosprezando algum tipo de competição. E time grande, infelizmente, não pode pensar dessa maneira, porque a cobrança é de ganhar tudo, é assim que se pensam. Às vezes o campeonato estadual ele não é muito importante, às vezes, para quem ganha, mas para quem perde é muito, porque vocês aproveitam em relação a um time que perde um campeonato. E é difícil. O que é mais difícil para nós, técnicos e comissão técnica, realmente é uma competição em cima da outra. A gente nunca tem tempo para se preparar para uma competição. E quando a gente está no meio da outra, no mata-mata, que é o mais importante, a gente está nas finais daquela que a gente não se preparou. Então, realmente, é um calendário maluco, que não adianta a gente conversar aqui, como você falou, faz 30 anos que a gente faz a mesma coisa, conversa a mesma coisa. Só que agora a gente está conversando em outro tipo de assunto, que é do estado físico do atleta, que ninguém se preocupa. Porque a gente não vê nenhum programa falando sobre isso. Continua as contusões aumentando, continua as contusões graves aumentando, porque, infelizmente, o futebol é um grande negócio, né? Eu sei que eu não posso fugir disso, que ele é um negócio, mas a gente tem que cuidar um pouco mais. Por isso que outro dia deu uma ideia lá, sei lá, é uma ideia maluca de aumentar o número de mudanças no jogo, substituições, porque
é uma maneira da gente até de melhorar o espetáculo e de preservar um pouco a parte física do atleta. Ô, Muricy, deixa eu falar um pouquinho da estrutura que o Santos tem. Você trabalhou no São Paulo durante muito tempo. São Paulo tem uma estrutura, se não igual, muito parecida, né, com a que o Santos tem, com campos de treinamento, recuperação de jogadores. Você foi para o Fluminense, não precisa nem tocar no assunto lá. Você saiu dizendo que aquilo que tinha sido acordado não foi cumprido. Você chegou ao Santos com uma estrutura, com hotel, com campos, para treinar. Fala um pouquinho dessa estrutura do Santos, se isso pode te ajudar a ganhar campeonato. A estrutura não ganha jogo, né? Mas ele ajuda a você a manter uma equipe grande no topo. Não faz a equipe oscilar, ou seja, é uma equipe que não ganha de vez em quando. Vai ganhar mais do que o normal. Então, ajuda em tudo. Né? Então, esse é o caminho de um grande clube. Além de ajudar você no dia a dia, ajuda em negócios, por exemplo. Tem jogadores que hoje, quando está disputado por alguns clubes, ele com certeza vê a estrutura do clube. Se a estrutura do clube não for boa, ele não vai. Então isso é negócios, né? Times de fora, quando vêm buscar jogadores, com certeza olham isso com carinho. Como é que é a formação do atleta? Então é fundamental para tudo no futebol de hoje. Se você quer crescer como clube, você tem que crescer seu patrimônio, tem que crescer sua estrutura. Isso se valoriza muito. Então, esse é o caminho e tem muitos times seguindo. Muricy, aqui atrás. Pergunta inevitável aí, né? O reencontro com o São Paulo. E se conhecer Morumbi, alguns jogadores, facilita aí amanhã? Bom, já voltei lá muitas vezes, né? Depois que saí de São Paulo. É sempre legal você encontrar as pessoas, amigos, que é o que a gente tem no futebol. Lá tenho muitos funcionários ainda antigos do meu tempo, quando eu jogava ainda, por exemplo. Pessoas de hoje também, que fiquei muito tempo lá. É sempre legal, sou muito bem tratado. É um estádio bom para se jogar futebol. Então é legal, a expectativa é ótima. É perto de casa, posso sair dali em casa, ver a molecada. É ótimo, tudo bom. Muricy, nos últimos jogos o Santos tem levado a melhor sobre o São Paulo. No ano passado e nesse ano acho que foram 6 jogos, 5 vitórias do Santos e uma do São Paulo. O que isso pesa no campo? Os São Paulinos pensam nisso na hora do jogo? Você que foi jogador? Eu acho que não, porque às vezes muda muito. Se você pegar os últimos jogos, não sei se mudou muito o plantel, o tipo de competição. Nem parei para analisar isso, porque a gente não pensa, né? A gente pensa realmente nesse próximo jogo que é super importante. A gente não fica em cima de retrospecto, em cima de coisa do passado, porque senão você não foca no que é o presente e você acaba apagando isso. Então, isso é importante assim, para a gente discutir, assim, só no que diz respeito a estatísticas, mas para o jogo realmente o que vale é o jogo de amanhã, porque é uma outra circunstância, os dois times vêm de jogar no meio de semana, tudo é diferente. Muricy, aqui no meio. Você falou que tem vários amigos lá no São Paulo e conhece bem o Morumbi. Queria saber se tem como tirar proveito de alguma forma por ter esse conhecimento tanto dos jogadores, da estrutura do Morumbi. Dá para tirar proveito disso? E uma outra pergunta, se você me permitir. Você falou do cansaço físico dos jogadores e a gente percebe que o Elano tem caído um pouco de rendimento fisicamente, até porque ele está sem parar, né? Seria o final da temporada europeia para ele aqui e ele não teve descanso. Tem uma programação especial para ele por causa disso? Bom, em relação ao São Paulo, a gente tem a obrigação de conhecer todos os times, não só o que nós vamos jogar agora, né? É a obrigação dos técnicos analisar os jogadores e ver jogos. Isso aí é importante. Mas quem decide mesmo dentro do campo são os jogadores, como sempre, né? Mas isso aí é a obrigação do técnico, não conhecer só o time que você trabalhou. Você tem que conhecer todos. Porque você, quando conversa com os seus jogadores, você tem que individualmente falar do adversário. Bom, no meu caso, eu faço isso. Então, se eu dirigir o São Paulo, assim, a grande vantagem já mudou muito também. E em relação ao Elano, não é só o Elano. A gente percebe que não só o Santos, mas quando a gente olha os jogos, eu tenho que ver pela televisão. Realmente o ritmo
se abaixa muito no segundo tempo, dos times que estão jogando 2 competições, né, num intervalo de 2 dias. O ritmo não tem como, não existe mágica, os caras não são máquina, cai mesmo, é uma coisa que a gente vê demais nos jogos. Então não é só Elano, o time cai mesmo, porque é uma coisa natural. É como você falou, ele vem de fora, vem numa sequência dura, não vem com descanso nenhum. E qual que é a programação? Não tem como. Não tem, não tem folga na tabela, a gente joga amanhã, já viaja, então como que você vai... Esse que é a preocupação nossa. No momento que eu senti que, eu conversando com os fisiologistas e os médicos, eu senti que ele vai ter problemas, principalmente musculares, aí sim, aí a gente tem que tirar, porque aí não tem jeito. Porque senão vai estourar os jogadores. Não só ele, tem outros jogadores também já acusando algum tipo de desconforto, porque o excesso de jogos não tem como, a gente está falando isso, não estou aqui reclamando de nada, só estou conversando sobre o que está acontecendo hoje. Não só nós, o próprio São Paulo, a gente percebe, os jogadores também conversando sobre isso. Então é inevitável, se a gente não se cuidar, vai começar a perder jogadores. Muricy, bom dia. Saindo um pouquinho da seriedade do clássico, lá na Inglaterra tem príncipe casando, né? Aqui no Santos tem filho de rei treinando e treinando forte, né? O Edinho, o que você falasse do príncipe aqui da Vila? Rapaz, eu estava vendo agora de manhã também, tudo aquela coisa lá e... Não sei por que tudo aquilo mesmo. Eu não acredito muito nessas coisas de pessoas que são assim, diferentes de todo mundo, do país. Não gosto muito disso, não gosto por isso que eu não gosto de ditadura, dos caras que é dono do país, não gosto dessas coisas. Não entendo muito esse negócio das rainhas, príncipes, essas coisas todas, não entendo. Né? Porque para mim são seres humanos, são como nós. Né? Não sei porque que vocês têm salário diferente, não entendo realmente. Então, não posso dar palpite disso. Estava vendo agora de manhã, eu não iria nunca naquela rua ficar vendo lá, passar aquelas coisas. Não iria mesmo. Então é isso, deve ser muito bonito para os ingleses, não sei. Para mim não me chama atenção de nada, porque é uma coisa que um nível realmente se mostra ali que a diferença é muito grande entre aquelas pessoas que estão lá e as pessoas que estão lá embaixo. Eu não gosto dessa diferença. Realmente eu não gosto, não me sinto bem vendo essa diferença. Não, o príncipe aqui ele treina todo dia, vê como é que ele treina aí. Ele sai mortinho do campo. Se ele quer treinar, tem que treinar mesmo, né?